irmãos? Hoje aula de número 2, Evangelho de Marcos e Lucas. Não sei se a gente consegue fazer os dois, geralmente o Lucas fica lá para a terceira lição, porque tem alguns pontos bem interessantes no livro de Marcos, no Evangelho segundo escreveu Marcos. O livro ele é bem tranquilo, então nós não vamos pegar muito no livro, porque o livro vai colocar aqui a autoria. Vamos comentar a história assim, mas já mostrando o que o livro comenta, só para os irmãos entenderem. Então, o escritor, vamos dar as bases, a técnica também para os irmãos. O escritor deste livro, deste evangelho, desta biografia de Cristo é João Marcos. E o comentarista coloca alguns aspectos da vida de Marcos, inclusive que ele possivelmente era de uma das famílias ali das Marias, que possivelmente ele é aquele jovem nu que saiu correndo na noite do Getsemane, quando prendem Jesus, porque só está no relato de Marcos sobre esse jovem. Então cogitam que ele possa ser esse jovem, mas é só especulação, não tem base para nós dizermos e afirmarmos. Mas ao você ler o livro, você vai ver que o comentarista vai buscar embasar esta tese, mas já digo para os irmãos, é uma especulação, não temos a base para afirmar. Tem teólogos que falam que possivelmente pode ser, mas não é algo que eu possa dizer taxativamente. Da mesma forma, tem um outro discípulo que cogitam ser Lucas, quando a Bíblia fala lá de dois discípulos indo pelo caminho de Emaús, um chamam de Cleófas, está no texto, e o outro, da mesma forma que cogitam aqui a aparição desse menino aqui ser Marcos, também cogitam lá esse outro discípulo, o escritor do livro não, o comentarista do livro não, mas outros comentaristas cogitam ser Lucas, mas também é uma especulação. Quando a Bíblia não fala, nós não temos como afirmar, o que a Bíblia não disse, não temos como nós dizer. Nós nos apoiamos aí em comentaristas, às vezes é coerente, às vezes não é coerente, então a título de informação é interessante, mas você não pode sair afirmando aí algo que não está nas escrituras, Até porque eu parto do pressuposto que João Marcos, ele não era discípulo, ele não estava ali entre os discípulos, ele era um crente da primeira geração, junto com Barnabé que se converte lá. Pode ser que a mãe dele seguia Jesus, pode até ser, mas ele só passa a seguir depois do Pentecoste, que vai aparecer lá Barnabé e João Marcos, certo? Então, para mim, ele é da primeira ou da segunda geração de crente salvo, daquela leva de crente salvo, Barnabé já é cogitado que é da primeira, então ele se salva por esses, nesse tempo, penso eu que é nesse tempo que ele se converte ao Evangelho e se apega ao seu tio, se apega a Barnabé. Tanto é que quando Barnabé vai ser mandado para Antioquia para pastorear aquela igreja, João Marcos certamente está com ele, porque posteriormente ele vai buscar Paulo lá em Tarso, trazer Paulo para Antioquia, ambos vão servir alguns anos ali e chegará o momento da obra missionária e o Espírito Santo vai dizer: separai para mim Barnabé e a Saulo. E nessa primeira viagem missionária, registrada ali no capítulo 13, 14, 15 de Atos, João Marcos vai junto. Só que Deus já tinha dito, o Espírito Santo já tinha dito quem que era para ser separado, Barnabé e Paulo. João Marcos vai junto e retrocede, Alguns dizem que havia um relato de fome pela região que eles passavam, outros dizem que pode ser pestes, alguma coisa amedrontou o jovem menino.
E por certo, se ele fosse aquele menino que correu nu, ele já tinha passado por experiência de sofrimento e não reclamaria, né? Ele já tinha visto o que é sofrer prova. A realidade, ele é alguém que se converteu depois, quando a igreja está pregando o Evangelho. Então algo faz João Marcos retornar. João Marcos abandonar Paulo e Barnabé. E posteriormente, quando quando Paulo e Barnabé vão para Jerusalém, para aquela reunião do capítulo 15 de Atos, novamente agora eles vão sair com cartas de Jerusalém para pregar o Evangelho. E Barnabé e Paulo iriam sair junto, porém Barnabé queria levar o seu sobrinho novamente, né? Barnabé, como um bom líder, ele via potencial e ele é aquele que queria insistir com o seu sobrinho. E houve uma desavença entre os dois ali, né? Houve um desacordo, né, entre os dois, e Barnabé e Paulo vão separar-se naquele momento. Isso já é um projeto de Deus, né? Para que tenha mais missões, porque Barnabé e João Marcos vão para um lado, para Chipre, se eu não me engano, e Paulo vai pegar um jovem chamado Silas, que pode ser também o mesmo Silvano, que está lá registrado na primeira ou segunda epístola de Pedro. Acho que é a segunda epístola de Pedro, que Silvano ajuda a escrever essa epístola. Então, pode ser Silas também, que tem esses dois nomes. Por que esses dois nomes? Um nome hebraico e outro nome latino, né? Um nome romano. Por exemplo, Paulo era Saulo na comunidade judaica e Paulo na comunidade romana. Silas na comunidade judaica, Silvano na comunidade romana. Eram pessoas que tinham dupla cidadania. João na comunidade judaica e Marcos na comunidade latina. Então esse Marcos aqui, o nome dele é João Marcos, o mesmo João Marcos que aparece lá no Atos. É isso que eu ia perguntar, é a mesma pessoa, no caso, que escreveu aqui? É a mesma pessoa, isso. Eu estou dando um breve histórico dele aqui, da caminhada dele. Então houve a separação. Depois, em algum momento, Marcos, ele vai se juntar a Pedro. E o evangelho que Marcos vai escrever é sobre influência petrina, sobre influência de Pedro. Tudo que ele vai aprender sobre Cristo é Pedro quem ensinou, porque ele não andou com Cristo. Então Pedro vai ensinar tudo que está relatado aqui, Pedro que vai testemunhar, testificar. E análises mais críticas, textuais, eles fazem análise de que o escrito é semelhante ao sermão de Pedro, os sermões que aparecem lá em Atos. Então, todas as bases indicam que Pedro influenciou Pedro influenciou Marcos para escrever, ensinou, contou as histórias, as caminhadas com Cristo, assim como Paulo será o grande influenciador de Lucas. Paulo influenciará muito Lucas nos seus escritos, nos seus ensinos. Lucas será um fiel amigo de Paulo, né? Estará com ele até o fim da sua vida. Então isso aqui é só para nós conhecermos quem que é o seu escritor, quem que é o autor dessa epístola. E também essa aqui é conhecida como a fonte Q, ou seja, o primeiro escrito entre os escritos evangelísticos. Mateus, Marcos, Lucas e João, o primeiro evangelista a escrever foi Marcos, porque Marcos escreve não muito técnico, ele escreve com a linguagem do povo, então é bem provável que seja este o primeiro escrito da biografia de Cristo, da vida de Cristo. E também os comentaristas eles vão mais além, dizendo que Mateus e Lucas se apropriaram do evangelho de Marcos para ter uma base. Eu até entendo Lucas como investigador, porque Lucas foi um grande investigador, né? Quando ele esteve em Jerusalém com Paulo, ele procurou aqueles que eram testemunhas oculares para perguntar, para questionar sobre Cristo. Ele fez uma obra muito minuciosa. Agora Mateus não tinha necessidade de buscar uma fonte em Marcos, até porque Mateus andou com Jesus. Mas se ele buscou, foi só para ver o que ele havia escrito e o que ele poderia acrescentar ao escrito, né? O que ele poderia escrever a mais, diferente do que escreveu Marcos. Mas é bom entendermos que Mateus não dependia de nada de Marcos para ter conhecimento acerca de Cristo,
até porque Mateus andou com Jesus. Lucas não andou com Jesus, certo? Lucas não caminhou com Cristo. Então é bom nós entendermos esses aspectos, é bem interessante nós conhecermos. Visto isso, já vimos lá na primeira aula que ele escreve para os romanos. Ele vai escrever para os romanos e tem algumas peculiaridades aqui no escrito que remonta isso daí, que nos demonstra isso daí que nós vamos analisar. Já aprendemos também que ele mostra a característica de Cristo de servo, daquele que veio servir, daquele que trabalha, que busca, que labuta. Também outro aspecto, não tem como nós meditarmos em tudo por causa do tempo, não. Mas outro aspecto muito interessante do livro de Marcos é o aspecto espiritual deste evangelho. Esse evangelho é um evangelho que vai trabalhar muito o lado espiritual. Ele vai trabalhar muito o mundo espiritual. Tanto é que no capítulo 1, observe que se você pegar o capítulo 1, ele não se preocupa em relatar nascimento de Jesus, genealogia, como faz Mateus, como faz Lucas. Daqui a pouco os irmãos me cobrem sobre genealogia, que tem algo muito importante, que eu tenho que juntar Mateus e Lucas para nós falarmos de genealogia, bem interessante. Somente porque estamos chegando no Natal, né? Então, ele não se preocupa nesses detalhes, ele não tem isso. Ele relata o seu batismo e já mostra Jesus sendo tentado pelo diabo lá, indo para a tentação. E a tentação de Cristo, não sei se eu já comentei com os irmãos, ela ocorre diferente da tentação conosco. Por quê? O diabo, ele vai nos tentar na nossa natureza. Jesus, quando ele veio para a terra, qual que é a principal natureza dele? Divina ou terrena? Divina, né? Divina, e herdou a natureza terrena através do ventre de Maria, né? Todo o processo natural, ele herda a natureza divina. Nós, qual que é a nossa natureza? Terrena, e por conta da salvação, da nova criação, nós temos o acesso aí, recebemos por herança a natureza divina pelo Espírito Santo. Então, como que foi a tentação de Jesus? Ele tinha acabado de vir do batismo, onde Deus disse: tu és meu filho amado. E uma coisa que o diabo sempre vai querer, nós vamos falar no próximo livro também, que ficará para o ano que vem. Uma coisa que o diabo sempre vai querer é colocar dúvida referente à palavra de Deus. Ele chega lá para Eva e diz: é assim que Deus disse? E ele chega para Jesus, a primeira palavra, você pode ler em Mateus, Lucas, a primeira palavra, ele diz assim: se tu és o Filho de Deus. Espera aí, Deus não tinha acabado de dizer que ele era o Filho amado? E qual que é a pergunta dele? Se tu és. Então a primeira coisa que o diabo vai querer fazer conosco é lançar dúvida. Deus fala uma palavra profética para nós, e nós abraçamos ali, daqui a pouco vem os dardos, né? Os dardos, a seta do inimigo, querendo causar dúvida. Então, qual a natureza que o diabo atacou? A natureza divina. Se tu és o Filho de Deus, ou seja, se tu és divino mesmo, transforma essa pedra em pão. Se tu és Filho de Deus, está escrito a teu respeito: dará ordem aos anjos sobre ti, lança-te do pináculo. Aí ele vai novamente testar a sua natureza divina, quando diz: se prostrado me adorares. Porque ele queria que Jesus se curvasse diante dele. Ele diz: está escrito. Interessante que Jesus venceu com a palavra, né? Nós só vencemos o diabo pela palavra. Não tem outro método, não tem outro. É sujeitando a Deus, resistindo Ele. E como que eu me sujeito a Deus? Pela palavra. Como que eu resisto a Ele? Pela palavra. Só assim que a gente vence o diabo, né? Não é com louvorzão profético, não é com marcha profética. Eu sei que tem igreja que gosta disso, né? Mas tudo bem. Mas não é assim que vence o diabo, né? O diabo vence pela palavra. Aos jovens, vocês são fortes e já venceste o maligno. A palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Por que vence o maligno? Porque a palavra de Deus está em vós. Só desta forma. E nós, como que o diabo vai tentar? O diabo vai tentar a nossa natureza terrena. Se tu é homem mesmo, você não deixava quieto.
Se tu é mulher, ela fala uma, você fala 10. Então o diabo vai tentar com que nós venhamos a usar a nossa natureza. Ele queria que Jesus usasse a natureza divina. E se Jesus usasse a natureza divina, ele teria pecado, ele teria errado. Porque Jesus tinha que vencer e agir como homem, não como Deus. E nós temos que usar a nossa natureza, a natureza que herdamos, né? Jesus tinha que usar a humana e nós temos que usar a que herdamos, a divina. Por quê? É assim que nós manifestamos o fruto do Espírito, através de ser cheio do Espírito. O diabo quer que a gente use a nossa carne, a gente peque, realize as obras da carne. É aí que nós temos que usar a natureza divina, né? Seguir o fruto ali, né? Seguir, demonstrar o fruto. Aí o fruto não vai te deixar irar-se e pecar, porque ele tem longanimidade, ele tem domínio próprio, né? E benignidade, exatamente. Então ele tem aquelas características que vai te fazer uma pessoa equilibrada, né? Pessoa não ceder às tentações. Por isso a importância da igreja ser cheia do Espírito Santo. Isso é muito importante. A igreja cheia do Espírito Santo não é aquela igreja que pula, roda, voa, vê anjo, né? É aquela igreja que demonstra o fruto, né? É aquela igreja que faz a diferença na comunidade. As pessoas realmente entendem que Deus está ali naquela igreja, certo? Aqui ele mostra, irmão, que o Evangelho, que o reino de Deus está próximo, está no alcance das vossas mãos. Quando a Bíblia fala que o Evangelho, o reino está próximo, é que ele está ao alcance. É proximidade aí não de tempo, mas de espaço, né? Porque quando Cristo veio, o reino já estava ali entre eles. Então o reino vem a partir da encarnação de Cristo. Então quando o próprio João Batista fala e Cristo fala que o reino está próximo, não é em relação a tempo, que quando ele morresse e ressuscitasse, o reino seria estabelecido. Não, é que agora o reino está ao alcance deles. Então sempre leiam esse está próximo, não como tempo, mas como espaço, né? Que agora o reino de Deus desceu, né? Antes estava inalcançável, agora está alcançável a todos quanto creem. Certo? Alguma dúvida você aqui? Não, uma dúvida aqui sobre Pedro e Marcos, porque Pedro e Marcos se chamam Marcos meu filho. E na revista fala que Marcos é filho de Maria. Ah, sim, não, meu filho é no mesmo sentido que Paulo fala a Timóteo, né? Meu filho na fé, né? É pelo fato dele abraçar, se tornar o pai espiritual ali, o pai na fé de Marcos. Certamente Marcos ficou abandonado, talvez até por Barnabé depois, para se abraçar com Pedro, né? Pedro abraçou ele e ensinou. Tanto é que nós vamos ver lá no final, lá em Colossenses, se os irmãos quiserem pegar, fica à vontade, só vamos ver se eu acho. Que depois, foi muito bom você ter recordado isso aí, porque eu estava esquecendo dessa parte aqui. Lá no fim da caminhada, quando Paulo ele está preso, ele certamente vai ouvir testemunho de João Marcos. E outra hora João Marcos não, vamos usar um termo, ele não valia para Paulo, mas agora Paulo vê o valor. Isso é característica de um bom líder. Sabe por quê? Porque tem líder que se alguém dá problema uma vez para ele nunca mais abençoa aquela pessoa. Ele coloca na geladeira e nunca mais tira. Mesmo que ele desenvolva, mesmo que foi na meninice que ele fez aquilo. Mesmo que ele desenvolva, ele vai ficar de lado. Mas um bom líder, ele não faz isso. Um bom líder, ele vê o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade na vida do liderado. Ele tem essa capacidade. E Paulo era um líder nato. Olha o que ele diz aqui, ó. Capítulo 4, versículo 10. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, bem como Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste instruções. Se ele for ter convosco, recebei-o bem. Bom, aqui ele instrui, né? Aqui ele instrui, eu acho que é Timóteo. Aqui ele observa que aqui ele já fala bem de Marcos.
sobrinho de Barnabé. Parece que é Timóteo que ele... Deixa eu ver aqui. É 2 Timóteo 4,11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze, pois me é muito útil para o ministério. Observa, só ele escreveu junto essas cartas, nós já aprendemos, né? Ele escreveu 4 cartas ali junto, né? Ele escreve na prisão, ele escreve Colossenses, junto com Colossenses, Filemon, Éfeso, né? E Filipenses, Éfeso, alguns dizem que é na prisão, outros não. E 2 Timóteo é uma carta de prisão. Então, ele está, além de ele recomendar, caso Marcos vá para Colosso, ele também no final lhe diz, traz Marcos porque eu preciso dele, ele é útil para mim na obra. Então isto é um verdadeiro líder, uma pessoa que vê, mesmo que aquela pessoa deu problema por causa de uma pequenez, ele não a ignora para sempre. Ele vê que em algum lugar, em algum momento, alguma hora, aquela pessoa pode ser muito útil. Depois aqui capítulo 1 ainda, versículo 20 em diante, ele já vai mostrar uma libertação. Por isso que eu digo que esta é a carta do mundo espiritual, é a carta que tem alguns segredos aqui do mundo espiritual que nós já vamos ver. Então vai ter algumas libertações, não só esta, né? Algumas manifestações de libertação não só neste, né? Mas em Marcos tem um quê especial. Nós vamos ver aqui, vamos analisar a partir dele, né? Tem em outros também. Capítulo 1 ainda, cura do leproso. 2, ele vai curar o paralítico. Veja que ele está manifestando milagres, ele está operando, ele está trabalhando, ele está em ação. E isto é o Evangelho de Marcos, o Evangelho de ação. Aí o capítulo 2, 18, ele vai falar do jejum, aquilo que nós comentamos com os irmãos, que questionavam que os discípulos de João Batista jejuavam, mas de Cristo não. Daí ele vai falar, enquanto o noivo está na boda, ele não tem que jejuar. E daí que ele coloca aquele ponto que eu falei lá, o versículo 21. Ninguém costura um pedaço de pano novo num vestido velho. Do contrário, o remendo novo arranca a parte do velho e torna-se maior ruptura. E homem algum põe vinho novo em odres velhos, pois, de outra maneira, o vinho novo romperá os odres. O vinho será derramado e os odres serão destruídos, mas o vinho novo somente deve ser posto em odres novos. O que Jesus estava falando? Pelo fato de eles não compreenderem a razão do jejum lá na antiga aliança, os discípulos de João estavam jejuando como na antiga aliança, afligindo a sua alma, não dedicando aquele dia a Deus. Então o que Jesus está dizendo? Está dizendo, o jejum, ele é uma veste nova. O jejum é um vinho novo, e só pode ser posto vinho novo em odres novos. Então, quando eles não estiverem mais com o noivo, eles vão sentir a necessidade de ter aquela comunhão com o esposo, e vão entender a razão do jejum. Você observa que, se você lê todas as epístolas, você não vai ver os discípulos dando ênfase ao jejum, porque eles já tinham jejum nas datas festivas, e eles faziam o jejum nessas datas. Você vai ver oração, mas é claro que eles jejuavam também, porque eles têm aquela cultura, sendo judeus, eles trazem aquela cultura, mas você não vê o próprio Paulo, que é aquele que mais ensina, dando ênfase ao jejum, dando ensinamentos, ensinando como jejuar. Até porque ele vê necessário, ele vê que aquilo que Cristo já ensinou, certamente foi necessário para mostrar. Então, jejum, irmãos, é uma intimidade com Deus. Jejum é um tipo de um sábado que eu tenho que separar. Não tem dias que a gente separa para nós? Hoje eu vou passear com a minha família, hoje eu vou fazer isso. Então, tem um dia que você tem que fazer isso para o Senhor. Tem um dia que você tem que conversar com o seu cônjuge e ver qual o dia que você vai separar para Deus e cumprir aquele jejum que nós já falamos de Isaías 58. Então assim você estará fazendo um jejum que agrada a Deus, um jejum que tem valor,
tem um valor muito grande, porque ele não ficará no âmbito só do não alimentar-se, sim no âmbito de boas obras, né? de refletir. Será que não estou apontando o dedo do acusador? Será que não estou colocando julgos de impiedade? Então, para isso que serve, para nós refletir, né? Para nós analisar a nossa vida com Deus, ter um momento com Deus, é muito importante. Aí nós vamos lá para o capítulo, né? Ele começa no capítulo 4 falando algumas parábolas, é bem sucinto, né? É só o capítulo 4 que ele coloca parábolas ali, nós já estudamos, demos ênfase na parábola, explicando por que Jesus falava em parábolas em Mateus. Em Lucas nós vamos falar de algumas parábolas também, porque Lucas é o evangelho que, se você quer parábolas, você vai lá em Lucas que você encontra bastante, certo? Mateus 13 até o 15 ali, Marcos 4 e Lucas. Lucas vai usar muitas parábolas, então tem várias parábolas em Lucas. Aí tem muitas parábolas também escatológicas, que tem que tomar cuidado com a interpretação. Tem coisas ali que não é para nós, é para os judeus, assim como nós já falamos no capítulo 24, 25 de Mateus. Então tem muitas coisas, tem algumas coisas aqui no que tange a escatologia, que não é para a igreja. Nós temos que saber analisar as parábolas. Sempre observar o início da parábola. O início da parábola geralmente dá a moral da parábola. Aí você não toma a parábola como algo real, porque algo é uma comparação. Por exemplo, quando Jesus falou do juiz, pode ser que em algum momento tenha acontecido essa história, mas não podemos afirmar que aconteceu. Só sabemos que era um elemento desconhecido deles. Por exemplo, ele fala sobre o poder de orar sem cessar, sem desfalecer. Aí ele vai usar a parábola do juiz iníquo. Aquele homem que não temia a Deus nem aos homens, e a viúva insistiu. Então, ele já explica. É o dever de orar sem desfalecer. Então, o que ele vai usar aquele exemplo, aquela ilustração, só para falar sobre o dever de orar sem desfalecer. Fariseu publicano, que geralmente a gente vê as pessoas pregando como uma história, né? É uma parábola. Só que era algo comum os fariseus se orgulharem e os publicanos se retraírem, porque publicano era sinônimo de ímpio. Os publicanos viviam nas festas, nas baladas da época, né? As prostituições. Então, eles tinham esse modo de viver. Mas Jesus escandalizou ali, dizendo o quê? Porque para os que ouviam, pensavam, claro, quem saiu justificado foi o fariseu. Quando Jesus pergunta, né, quem foi justificado para casa? É óbvio que foi o fariseu. Ele jejua 2 vezes na semana, muito mais do que pede, porque ninguém jejuava na semana. Ninguém, só jejuava nas festas de Yom Kippur, só nas festas solenes. Mas ele não, esse fazia o que a lei nem mandava. A lei nem mandava jejuar na semana. Ele dava o dízimo até do coentro, né, do cominho, dos temperos, a lei não mandava também. Lembra que Jesus falou aos fariseus? Vocês dão o dízimo do coentro, né, disso, daquilo, mas esquecem o principal, que é a viúva, né, os órfãos. Então os fariseus eram assim, eles eram minuciosos, queriam cumprir a mais, só que pecavam nas grandes coisas. Por isso que Jesus falou certa vez, vocês comem mosquito e engolem camelo. Mosquito é o menor animal impuro da época, então eles coavam muito, e aquela região quente, árida, muito mosquito. Sempre quando eles iam tomar água, eles coavam a água. E o camelo é o maior animal imundo. Aí Jesus usa essa figura, que era comum na época, né? Vocês comem camelo e engolem, vocês comem mosquito e engolem camelo. Ou seja, vocês se preocupam com as mínimas, mas nas grandes vocês pecam. Nas grandes você erra. Nas principais, vocês não acertam, passa batido, né, por vocês. Então é importante isso, às vezes a gente fica preocupado com o cisco no olho do irmão, né? E não conseguimos ver a trave, né, que está no nosso olho. Então, isso aí era o que os fariseus tinham por atitude, certo? Então, muito cuidado ao interpretar a parábola. Outra que quase que sempre pregam como algo real, o filho pródigo, né? O filho pródigo quase que sempre, né, é retratado, relatado na igreja como que se ele existiu.
Mas está claro ali que é uma parábola, é uma comparação que Jesus fez, que ainda que a pessoa se distancie, há esperança se ela se arrepender, né? E às vezes as pessoas dentro não aproveitam do que o pai pode oferecer, não é? O filho poderia aproveitar de tudo que era do seu pai, mas nunca quis aproveitar o que ficou. Na verdade eram 2 filhos pródigos, né? Um só teve coragem e saiu, o outro era pródigo dentro de casa. E a parábola atrás que Parábola. Ali é a parábola capítulo 15 é a parábola das perdas. A perda de 100 ovelhas perde uma, 1%. 10 dracmas perde uma, 10%. 2 filhos perde um, 50%. Né? As perdas. O que me chamou mais a atenção foi que o filho pródigo ele levantou, né? Ele reconheceu o levantar-me e meu pai. Ele viu que estava perdendo. Necessidade, né, de voltar à casa do pai, porque lá até os servos comiam melhor. Melhor é. E ele desejando comer lá as alfarrobas, né? Era tipo de uma, se não me engano, era tipo uma fruta, né? Um fruto. Eu pesquisei sobre o que era, agora eu me esqueci. Mas era algo comestível. Era algo que dava para comer tranquilo, só que eles davam aos porcos essas comidas, né? Mas não teria problema comer, era uma fruta, tipo de um fruto, se não me engano. Depois os irmãos dão uma pesquisada e vocês vão ver. Exatamente, é uma parábola, uma comparação de que ainda que houve essa perca, ainda que houve essa saída, há tempo de retornar se a pessoa se levantar, né? Confessar, eu direi, pequei contra Deus, pequei contra ti, meu pai. Então, isso é importante nas parábolas ali, que as perdas que houveram ali no capítulo 15, elas foram encontradas. Pode ver que todos trazem sentido, né? Que há uma alegria, há um regozijo por causa do encontrar. O pastor que encontrou a ovelha, a mulher que encontrou a dracma, o pai que achou o filho que estava perdido, né? Esse filho estava perdido, agora foi achado, estava morto e agora reviveu. É o que ele fala para o outro irmão. Oi? A alegria depois de reencontrar. Isso, de reencontrar. Exatamente. Aí nós vamos analisar, esse daí também é um capítulo que nós vamos analisar. Capítulo 5 de Marcos, irmãos. Capítulo 5 tem um ponto interessante sobre o Gadareno, tá? Eu ia falar Nazareno, não é? Gadareno. Vocês sabiam, não sei se vocês sabiam, né? Que existia 2 endemoniados Gadareno? 2 endemoniados em Gadara? Um que estava acorrentado e o outro não. Mateus fala de 2 endemoniados gadarenos, porque Mateus, o relato dele é simplesmente historiar. Qual que é o objetivo dele? Historiar. Marcos vai falar os 2 viviam nos sepulcros, os 2. Só que quando Jesus pisou em Gadara, um estava na cidade e outro estava no sepulcro. Marcos vai relatar aquele que vem do sepulcro. Lucas vai relatar aquele que, após ser libertado, vai falar para Jesus: deixa eu seguir a ti, o salvo, né? E Jesus disse: não, volte aos seus. E depois os discípulos passam lá por Decápolis. Não é 2. Depois Jesus passa lá por Decápolis. Jesus não, né? Os discípulos, se não me engano, passam por Decápolis e já tem gente salva, tem gente que crê. Quem que pregou? O ex-endemoniado que pregou para aquelas 10 cidades, foi o missionário ali. Assim como a mulher samaritana, né, que entra na cidade anunciando: ó, o Messias falou comigo, também foi uma missionária. Então esse endemoniado aqui é o que sai do sepulcro, tá certo? Então nós temos em Mateus 8, 28, 34. Nós temos em Lucas 8, veja que é tudo perto do 8, só em Marcos que é 5. 8, 27 a 39. Ele vem da cidade, o de Lucas vem da cidade, e o de Marcos vem do sepulcro. 2.
E os dois são libertos por Cristo. Assim como você sabia que os cegos, que a Bíblia fala que Jesus curou 4 cegos de uma vez só. Jesus curou 4 cegos quando ele passou em Jericó. Um na entrada, um na saída e 2 que correram atrás dele, porque ficaram sabendo que Jesus estava passando por ali curando cego. Pode ver, Mateus vai relatar que 2 cegos correram atrás dele. Marcos vai entrar não sei se é da saída ou da entrada, capítulo 10, depois a gente vê ali. E o outro vai falar da saída, porque naquela época tinha duas regiões conhecidas como Jericó, né? A velha Jericó e a nova Jericó. Então, Jesus numa passada cura 4 cegos, numa passagem. Por isso que nós temos que analisar a Bíblia com cautela, e por isso que João escreve dizendo que se fosse relatado todos os milagres, nem num livro caberia, nem no livro do mundo inteiro caberia as obras de Jesus. Porque às vezes a gente olha aqui e acha que é o mesmo, né? Acho que tem a mesma história. E por isso que decidiram aí os sinóticos, né? Mas às vezes tem uns pontinhos que você vai fazer análise lá no livro, você percebe que não é o mesmo relato. Aí alguns até pensaram num tempo, acho que deve ter alguma contradição na Bíblia, né? Porque um fala que é um, o outro fala que é 2. Quem está certo? Todos estão certos, eles estão relatando eventos diferentes, certo? Então é importante, só esses 2 pontinhos que é bem interessante. Eu quero mostrar um pouquinho o mundo espiritual para os irmãos aqui, que nós vamos tratar também lá em doutrinas bíblicas. Mas eu quero já começar a tratar aqui. Então nós temos aqui, nós temos o céu dos céus, céus dos céus, ou terceiro céu, né? Nós temos aqui o segundo céu, ou regiões celestiais, né? Celestiais, celeste. E nós temos o primeiro céu. Céu atmosférico, céu onde chega aí até onde estão os astros, né? Então o primeiro céu faz parte onde está todos os astros aí, faz parte do primeiro céu, que é o domínio do homem, era o domínio do homem. Palavra grega aí para você ficar bom no grego aí, ficar mais enjoado aí também no falar. Nós temos o primeiro céu, o céu de Aurônos, Mesorânios, e Epirânios. Epirânios ou Eporânios, acho que é Epirânios, agora me fugiu aí. Epirânios, cima, né? Cima. Então, céu de Aurônos, céu de Mesorânios e Epirânios. Os 3 céus que a Bíblia registra. Nós sabemos que Satanás com seus anjos foi lançado que é o céu intermediário. Foi lançado nas regiões celestes, onde ele, através do pecado, conseguiu aí, ilegalmente, né, entrou ilegalmente aqui, ó. Que está a terra, tá? Está a terra, para os irmãos se localizar. Então, ilegalmente ele entra na terra, ele encarna lá no corpo da serpente, ele consegue enganar o homem, posteriormente ele consegue endemoniar os homens. Então ele entra ilegalmente, e Jó relata isso de passear, de vir pela terra, né, quando Deus pergunta. Então ele está aqui procurando estratégias para agir. Então ele consegue, lá na antiga aliança ele consegue atuar, porque os primeiros demônios que endemoniaram, o próprio Deus o prendeu,
Aqui, ó. O próprio Deus lançou eles para cá, ó. O próprio Deus prendeu eles no poço do abismo. O próprio Deus prendeu, porque não tinha ninguém para expulsar, não tinha ninguém com autoridade. E o diabo continuou entrando ilegalmente, influenciando nações, influenciando homens. E isso se deu, ele passou na história aí, pela história, enganando o homem para querer adoração, para desviar o coração do homem, até chegar a Cristo. Quando chega a Cristo, é o primeiro homem que tem aí uma autoridade diferenciada. Os próprios judeus entendiam isso, né? Que diziam, ó, Jesus tem uma autoridade, Jesus ensina diferente dos fariseus, porque ele ensina como quem tem a autoridade. E cada vez que Jesus ele passava num lugar onde tinha endemoniados, pode ver que os demônios eles se curvavam, porque Jesus tinha a autoridade plena do Espírito Santo. Se curvavam e perguntavam: que temos nós contigo? E Jesus mandava calar e se expulsava. E esse aqui, esse caso, Jesus expulsou e depois pergunta o nome dele. Cala-te, né? Mandou calar e depois pergunta o nome. Eles diziam legião porque somos muitos. Segundo os estudos, aí legião pode ser 6.000 ou 12.000, que é o número mais cogitado, 12.000. 12.000 demônios, 12.000 espíritos malignos no corpo de uma pessoa. Muito, bastante, né? Até mais, né? Porque fala legiões. Legiões, né? Infinitos, né? Até o termo legiões ali já coloca, né? Uma infinidade de pessoas, né? De espíritos malignos, de pessoas malignas, possuindo aquele corpo e dominando a mente. É assim que o diabo age, ele domina a mente, a parte da alma, né? A personalidade do diabo é o que? Ele vai dominar a mente, e a parte espiritual, como é espírito, ele vai possuir o corpo. O espírito não não ocupa espaço, né? Então ele pode sim ter vários espíritos ali ocupando um corpo, tá? Mas é muito. Mas em outra parte a Bíblia fala que se tiver um demônio, em Lucas, um demônio, e esse demônio sair, ele anda por lugares áridos, não achando lugar, ele volta e ele vê que a casa está limpa, ou seja, não tem ninguém habitando. Casa limpa, não tem ninguém habitando, não teve uma mudança na vida daquela pessoa. Então eles trazem 7 demônios piores que ele, né, para ali estar. Então observa, irmãos, o que eu quero colocar para vocês? Quero colocar esse ponto aqui, porque depois, bem provável que a gente fale de algo que eu não sei se eu comentei aí do Deus Tudo em Todos com vocês, mais para frente, mas só para você entender que pode diversos espíritos estar no corpo de uma pessoa. Diversos espíritos estar em um corpo, tá? Então depois a gente comenta melhor isso daí. Mas o que acontece hoje? O que acontece hoje, a partir de Cristo, melhor dizendo, Cristo e para os seus discípulos, consecutivamente para nós, Cristo nos deu autoridade, né, para expulsar os demônios. Então, tendo autoridade para expulsar, e nesse caso aqui, é o que nós aprendemos. Por isso que é o único caso que Jesus fala um pouquinho com os demônios, né? É este caso aqui. Olha lá. 5:9. Perguntou-lhe: com que nome atendes? O próprio Jesus, olha lá, 5:8. Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. E não saiu. Você vê que você tem que conhecer os mistérios do mundo espiritual para saber expulsar demônio. Senão você perde tempo ali, você cansa, você sua e não sai. Aí Jesus pergunta, ó, a sensibilidade dele: com que nome atendes? Porque ele expulsava um, mas tinha o que falou ali, ele expulsou, mas tinha mais um monte, mais uma cambada. Com que nome atende? Ele respondeu: eu me chamo Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe com insistência que não lhe enviasse para fora daquela região. E estava por ali, pastando no monte uma grande
vara de porcos. E todos aqueles demônios rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Olha ali, por que aquele espírito tinha legalidade naquela região? Essa região de Gadara pertencia à região onde o povo conhecia a palavra, onde o povo eram judeus, eram gente que tinha um mandamento. E, tendo o mandamento, eles não poderiam ter rebanho de porcos, né? Porque o porco era um animal impuro. Então tinha gente fazendo o que não devia, né? Criando porcos. Pode ver, você vai ler a história aqui, a história lá em Lucas, você não vai ver os pastores dos porcos vindo requerer aquele rebanho, aquela manada de porcos. Ó, agora estão no prejuízo. Eles vão fugir, porque eles sabem que eles estão fazendo algo errado, sabem que não é o certo. E é por isso que os demônios pediram para entrar ali, não foi por acaso. Por duas razões: por causa dessa brecha e porque eles não queriam ser lançados no abismo. Olha o que os demônios falavam. Eu acho que vai estar lá em Lucas. Ele vai dizer assim: não nos lance no abismo, permite que entremos nos porcos. Acho que é em Lucas que vai estar. Então, por quê, irmãos? Quando um demônio ele sai das regiões celestes, que é a habitação deles hoje, como está lá em 2 Pedro e Judas, é a morada, né, onde eles devem ficar. Quando eles saem para estar aqui na terra, eles estão ilegalmente. Quando eles são enviados por Satanás, eles estão ilegalmente. Se expulsos, eles são lançados no abismo, onde tem Abaddon, Apolion lá, que está sob a tutela desses demônios aí. Então cada demônio que é expulso, vamos assim, uma genuína libertação, não essas falácias aí que a gente vê, esses showzinhos aí que a gente vê na televisão, mas uma genuína libertação. O demônio, ele não volta para as regiões celestes para depois atormentar o outro. Você liga a TV, o camarada diz lá: aqui quem está é Lúcifer. Você liga o rádio, diz lá também: ó, aqui quem está manifestando é Lúcifer. Peraí, mas Lúcifer não é onipresente, não pode estar em vários lugares. Então é mentiroso, né? Você vê, muda de canal, ou está lá ou está aqui, né? Não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, se nós analisarmos o tempo da igreja e o tempo que a igreja avança, cresce e expulsa esses demônios que se manifestam na igreja, você vai observar que o diabo ele está perdendo. Ele tem que montar estratégias cada vez mais. Ele tem que tirar uma legião, uma potestade daqui e mandar para lá, a potestade de lá para cá. Daí até aquela potestade aprender o que funciona é demorado. Então Satanás ele está perdendo cada vez mais, porque a igreja ela tem autoridade. Essa autoridade que nós temos que entender que temos. Então o diabo, irmão, quando se manifestar, expulsa. Olha como você precisa conhecer os mistérios. Uma vez entrou um rapaz na nossa igreja lá, segunda-feira nós estávamos orando, andarilho, ele dobrou o joelho, começou a orar, daqui a pouco os irmãos obreiros, eu era diácono na época, perceberam algo estranho e foram lá orar, né? Eu vi 3 obreiros orando lá, eu falei: vou ficar quietinho aqui na minha, continuar orando. Aí daqui a pouco o negócio ficou feio, os irmãos estavam orando assim, de longe, né? Daqui a pouco o pastor foi lá, impôs a mão e manifestou. Daí ficaram orando lá os 3 irmãos, né? Orando, expulsando, e nada, né? E eu me levantei e fui ajudar, fiquei no apoio ali também, né? E dá-lhe orar e nada, né? Aí o pastor abriu a palavra, né? Aí o demônio que estava manifestado ali começava a virar, retorcer o rosto, né? Primeira vez que eu vi isso, achei interessante, né? Realmente a palavra que não se abre, ela tem brilho, ela tem vida, ela tem luz, porque a palavra é viva, né? E eficaz. E vamos tentar expulsar, ficamos umas meia hora, até que o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou comigo e me inspirou e me disse, né? Expulsa o demônio que está aprisionando a mente dele. Mas eu coloquei a mão aqui nele.
e falei: todo espírito que estiver aprisionando a mente deste homem, sai agora em nome de Jesus. Eu já tinha falado o nome de Jesus um monte de vezes. Você vê como você tem que ter entendimento, tem que dar uma vida no altar, realmente, porque Jesus disse que a casca que não sai senão com jejum e oração, porque você precisa da revelação do Espírito Santo. Até em língua o demônio falava, manifestado ali. Aí a partir do momento que Deus me inspirou dessa forma e eu o fiz, ele caiu no chão, ele desabou. E detalhe, ele estava com a mão tudo machucada, enfaixada, e o demônio falava na boca dele: ó, esse braço está enfermo, mas ó como eu dou força. Ele tinha 2 obreiros segurando o braço dele, tinha um que era forte. Ele arrastou os 2 obreiros, ele puxou os 2. Você vê como é uma manifestação, é algo real mesmo e é algo extraordinário, não é? Não é essas aí que as pessoas falam aí, que é, gruda a mão para trás aí, não, o negócio, às vezes você manda grudar a mão para trás, não gruda não, pensa que é igual esses pastores que falam aí, eles obedecem, aí eu tenho minhas dúvidas, porque ali a gente ia aprendendo em 4 obreiros, 4 obreiros. Ele dizia para um obreiro: essa oração é muito fraca, essa oração é muito fraca. Dizia: eu sou um daqueles que andou com Gabriel. Claro que é muitas coisas de especulação, né? A gente entende. Mas depois que aconteceu isso, ele caiu, daí nós levantamos ele. A primeira coisa que ele perguntou: o que eu estava fazendo no chão? Você vê como a pessoa sai fora de si, não é a pessoa ali. Então tem essas libertaçõezinhas aí que a gente vê aí, não, que não convence nada, né? Ali foi porque eu via muito numa certa igreja a irmã empurrando a pessoa e lá expulsando no chão e disse: está liberto. Sempre via isso, sempre via assim. Aí você pensa: realmente aconteceu. Mas depois que eu vi acontecendo ali de fato, aí eu vi que o negócio é estreito, não é um negócio realmente que você vê, o próprio Jesus, né? Não saiu. Uma época quando a gente tinha não foi na época mesmo. Meu Deus, tem uma temporada ainda de demônio. Desceram pro litoral. Impressionante. Mas olha, era horrível. E detalhe, só não podemos fazer igual fez aquele obreiro que apareceu, tá no YouTube aí, não. Não, teve vezes que eu mesmo usando o nome de Jesus não saiu, eu tive que usar o meu nome, sabe? O bispo nessas igrejas, né? Você sabe agora. Eu tive que usar o meu nome. Deixa eu contar aqui. Eu e o pastor João chamaram nós para expulsar o demônio e fomos contar. Chegamos lá, cortar a veia. Tentando. Lá o cara ficava bom, quando a gente ia embora, pegava de novo. Aí ela voltava, expulsava. Aí o dono do rapaz lá falou: eu chamei um padre aí, vai expulsar, vocês não saíram na oração, vai sair no tapa. Na cara do demoniado, Era só bebida. Esse aí eu Às vezes, na verdade. Às vezes fica expulsando o que não há, que não é. Então nós temos que, às vezes a pessoa faz ficando na igreja por causa de bebida, né? Não é demônio, a gente quer expulsar o que não tem ali, né? Não que não tem influência, mas não tem manifestação. Manifestação é uma coisa, influência é outra, né? Deixa eu falar. Uma vez aconteceu. Aconteceu uma assim, eu estudava aqui no Costa Silva e nós tínhamos um vizinho aqui, Luiz Pires, você não conhece muito lá, cara. E ele era meio perturbado. Ele chegou na escola um dia de prova, ele apagou o quadro e veio aquele dia, vamos embora. Apagou o quadro da prova e eu saí com ele. Na época tinha aqui prostituição aí na avenida aí, né? Lá o Porto. E nós acabamos indo para um bar lá e tal, e coisa, mas eu era menor ainda, entendeu? Eu era já estivador. E fomos ali, tomamos cerveja, bebeu e estávamos vindo. Naquela época tinha a divisão aqui, né? A avenida era mão dupla aqui, tinha. E lá embaixo, ali passando o trilho, tinha uma baixada ali daqueles tanques, agora tinha um bar ali. O nome do bar era Sovaco da Cobra. Meu pai. E quando nós apontamos lá no sinaleiro, a rua estava cheia, mas era de madrugada.
Então a rua estava cheia, aquelas mulheres tudo no meio da rua e chorando, em pânico, e tinha uma lá dentro lá que estava endemoniada lá, quebrando tudo. E ninguém conseguia tirar. E esse cara veio vindo. O que está acontecendo aí? É o demônio que está ali. Onde que está? Está ali. Aí foi lá. E era uma mulher. E essa mulher encarou ele. Encarou ele, mas ele deu uns 2 socos. Quase matou. O demônio saiu na hora. Foi. Não, tem casos que não é, né, irmãos? E ela depois acordou e não sabia realmente como você falou, não sabia o que estava acontecendo. Não, tem casos que não é possessão, nós temos que ter a sensibilidade. O próprio Jesus tem a sensibilidade aqui. Tem demônios que Jesus expulsa, sai, cala que ele sai. Tem demônios ali que vai acontecer que os discípulos vão tentar e não vão conseguir. Daí Jesus vai falar, tem casta que não sai, senão uma vida de jejum e oração, né? Ali esse é o sentido. E essa aqui é legião. Então, a sensibilidade para quem ora, para quem expulsa, para quem trabalha com a chamada libertação, tem que ser muito grande, né? Tem que entender cada manifestação. A vida com Deus também, né? Autoridade, ter autoridade. Então, um caso assim, parecido lá perto de casa. As coisas do colega meu, ela foi batizada, uma curva, essas coisas. E ela recebia um filho por aqui que queria beber e fumar. Aí, às vezes, ela pegava de noite e saía pra rua. E ele saía atrás dela. Aí, certa vez, encarnou-se nela lá. Ela foi pra rua, foi pro bar lá, que ela queria fumar, e daí ela tinha acabado o culto, então as irmãs estavam conversando lá na igreja, perto da igreja, e daí viram, perceberam a situação lá e foram expulsar o demônio, mas nada dele sair. Deu uma surra nas irmãzinhas lá e nada. E ele essa mulher olha para os filhos assim e começa a gritar. Só que o demônio que estava nela, sabe? Começou a gritar, não, você não, daí todo mundo, o que está acontecendo? Aí ele viu um rapaz correndo. Eu vou Bolsonaro, então. Acho que muita gente conhece, ele é o Girac, ele era coletor do lixo, trabalhava no carro de lixo, no Morenão, ele vinha correndo, falando em língua estranha. Quando chegou perto, o demônio já tinha saído. Não chegou nem perto, de longe, já, não, você não, começou a gritar. E não está falando, é Dirceu, ele é mais conhecido como Liar, Conheço o Dirceu, conheço o Negrão, né? Isso. Quando não precisou nem chegar perto, quando chegou perto já tinha expulsão de louco. Ele vinha falando em línguas, correndo. Vivia falando língua na rua, né? Tem que ter sensibilidade, né, irmão? Quem vai, quer trabalhar com essa área, né, irmão? Eu acho que todo crente tem que estar em oração e jejum para nós, quando depararmos com essa situação, todos temos autoridade. Irmãos, aqui relatará posteriormente a preocupação com a morte de João Batista e depois mais alguns milagres, do 7, o 8, vai relatar mais alguns milagres de Jesus até o capítulo 10 ali, né? Que vai falar do divórcio. Jesus vai dar instruções, né? No 9 vai falar sobre aquele discípulo que estava expulsando o demônio e os discípulos de Jesus queriam parar, mas Jesus disse para que aqueles que não é contra é por nós. E depois aqui, no capítulo 11 em diante, que nós vamos trabalhar depois do café aqui, vai tratar os dias antes da Páscoa. Do 11 em diante vai anteceder aí a Páscoa. Já passou 3 anos e alguns meses do ministério de Cristo, e agora já está chegando próximo da morte de Cristo, que nós vamos trabalhando depois ali, tá certo? Só para vocês entenderem aqui. Então, cada vez que um demônio expulsa, ele é expulso, ele não volta a se manifestar aqui, ele não volta para as regiões celestes. Jesus permitiu aquele caso ali para nos ensinar, Então, lá em Lucas vai dizer, quando um demônio sai, não é expulso. Lá quando um demônio sai, não acha lugares, ele volta com mais 7. Então, ali não houve alguém expulsando, não houve isso. Ele decidiu sair, não achando uma casa melhor, que ele pudesse agir mais amplamente, ele volta para a mesma casa, porque ele não fica na terra, porque a terra é um lugar de gente física, ele não é físico, nenhum demônio é físico. Então ele voltou para aquela casa dele e trouxe mais gente ali, para tentar, através daquela possessão, conseguir realizar os seus planos. Mas aqui estamos diante de
a libertação, Jesus iria expulsar, só que permitiu eles retornar, eles entrarem nos porcos, os porcos morreram, então eles estando nos porcos, eles não foram expulsos ali, né? Então eles voltaram, e aqueles demônios ali, eles queriam voltar para as regiões celestes, né? Esse era o intuito de entrar nos porcos, porque nos porcos eles não poderiam fazer nada dos planos que Satanás tem para a terra. Satanás só consegue entrando em pessoas, né? Que as pessoas têm a capacidade de dominar, de agir neste mundo. Animais não têm essa capacidade, certo? E uma possessão num animal é mais tranquila do que uma possessão em um homem também. Então a possessão não é algo fácil assim, porque o homem tem a mente pensante, o animal não tem. Então não é de qualquer forma assim que há possessão. É só para os irmãos entenderem. Uma vez ele saiu das regiões celestes, entrou aqui, alguém expulsou, ele vai para cá. Daí que surge aqueles 200 milhões de demônios que vão ser soltos lá no Apocalipse. Lembram que nós estudamos? Não é que os demônios se multiplicam, são demônios que foram expulsos durante a trajetória. Tem demônios ali desde o período antediluviano presos, que vão sendo aprisionados. Muitos demônios ainda serão aprisionados. Cada vez que acontece bênçãos, aí o evangelho cresce, uma potestade cai. Deus está julgando já as potestades, na verdade. Deus já está julgando as potestades e gradativamente as potestades já estão caindo, estão perdendo seu território. Certo? Vamos lá? Vamos lá para o capítulo 13. Marcos. Na verdade, eu só quero comentar aqui o capítulo 11 e 20 antes. Fala sobre a figueira que secou, e Jesus fala, né? Eles admiram-se pela figueira que seca. Vamos comentando com o irmão ali. Vamos só falar um pouco sobre a fé, o que é a importância da fé. Primeira vez que Jesus fala com eles, Jesus fala no capítulo 5 a 7 de Mateus, lá que nós trabalhamos semana passada, e ensina sobre a fé, sobre crer. No capítulo 8, Jesus vai entrar no barco e chamar os seus discípulos e vai dormir. Jesus sabe o que vai acontecer. Mas por que Jesus dorme em plena tempestade, jogando para lá e para cá? Por que Jesus dorme e não acorda de maneira nenhuma? Porque Jesus queria que eles usassem a fé. Jesus queria que eles usassem a fé, porque Jesus já tinha ensinado, eles já tinham ouvido a palavra, a fé vem pelo ouvir. Então Jesus queria que eles usassem a fé, que eles crescem. Por isso que Jesus levantou e fez o quê? Os repreendeu. Por quê? Porque eles não usaram a fé, e chamou homens de pouca fé, né? Chamou atenção. Logo após, Jesus vai acontecer outro fato. Jesus agora não vai com os discípulos, depois da multiplicação, mas Jesus vai orar, e depois Jesus aparece andando sobre as águas. Qual que é o objetivo disso que eu estou falando? É mostrar para os discípulos a importância da fé, deles terem fé. Imagine 12 homens barbados olhando para uma figura vindo, e eles diziam, é um fantasma. Homens barbados com medo de fantasma, né? Aí Jesus disse, não temam, sou eu. Aí Pedro, mas foi de se és tu mesmo, manda que eu vá contigo, venha. E Pedro foi sem medo. Só que Pedro deu alguns passos, ele sentiu o vento, e ele ficou com medo e afundou. Jesus estava mais ou menos à distância do irmão ali, que está na câmara. E os discípulos estavam mais ou menos à distância da mesa. Qual que é mais perto? Ele está afundando lentamente. Qual que está mais perto? 2 mãos ou 10 pares de mãos? 11 pares de mãos? Deles. É claro que está um barco. Claro. Mas para onde que Pedro vai se agarrar? Vai para Jesus. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes aqueles que estão mais perto não são aqueles que querem nos ajudar realmente, são aqueles que realmente não estão tirando sarrafo, não falou que ia andar nas águas, falou que tinha fé, não falou que agora está afundando. Ele não confiou naquelas mãos e preferiu se jogar aos poucos até alcançar Jesus. Então, isso aqui é importante, né?
olhe somente para Jesus, só Ele pode te livrar, irmão. Não, o lugar de lamentar, o lugar de pedir socorro não é o Facebook, né? Em alguns casos o pastor da igreja, mas você também tem intimidade com Deus para se jogar aos pés de Cristo, né? E quando for preciso, os líderes espirituais aí, os líderes de núcleo que vocês têm, eles também são homens e mulheres de Deus que estão se preparando cada dia mais para te ajudar. Então tem momentos que é só o pai mesmo, tem momentos que os líderes nos ajudam. Nós temos que entender esses momentos, certo? E Jesus repreendeu ele também, porque ele deveria ter fé. Depois, o que Jesus vai falar? Jesus vai ensinar, principalmente eu não lembro o texto, vocês vão lembrar da passagem. E Jesus vai falar sobre o perdão. Jesus vai falar sobre o perdão. E os discípulos, eles vão dizer: Senhor, isso é muito pesado para nós. Acrescenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Aí Jesus não responde. Jesus fala como que é a fé, como que tem que ser, qual que é a característica da fé. Jesus diz que a fé é como um grão de mostarda. A Bíblia nunca disse que a fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, viu, irmãos? É um erro. Por quê? Jesus sempre repreendeu eles por pequena fé. Agora Jesus vai ser contraditório de dizer que a fé tem que ser pequenina, que o grão de mostarda é pequenino. Seria contradição. Então nós não devemos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. A Bíblia nunca disse isso. Nós temos que ter fé como um grão de mostarda. Por quê? O grão de mostarda, você olha, você não dá nada. Você olha para a imensidão da terra e diz: não vai vingar. Mas você tem que botar, como a gente diz, você tem que botar fé. Você tem que acreditar que ao ela entrar naquela terra, ela vai dar uma flor, que vai dar uma planta, que vai dar diversas sementes. E diversas, e vai acrescentando a plantação, até o ponto de você ter que tirar os sicômoros. Sicômoros são figueiras bravas, que dão figos amargos. Você tem que tirar e lançar no mar. Ali é uma linguagem figurada ali. Você tem que tirar dali e lançar em outro lugar, porque você precisa de mais espaço, porque a tua fé vai crescendo. Você viu que de uma gerou várias, então você vai plantando, você vai aumentando. Então o que Jesus está falando? Que a fé, eu não posso pedir para Deus. E nós pedimos, né? Senhor, me dá a fé de Abraão. Coitado de Abraão, vai ficar incrédulo se me dá a fé de Abraão. Todo mundo pede assim, não. Você sabia que Neemias teve mais fé que Abraão? Neemias teve mais fé que Abraão. Só que a fé de Abraão é a mais conhecida, né? Vamos dizer assim. Mas observe, o que Jesus disse? Jesus simplesmente podia dizer: ó, recebam mais fé. Se fosse responsabilidade de Deus nos dar fé, Deus dava a fé salvífica para todo mundo e todo mundo estaria salvo. Seria simples, né? Mas a fé é com a gente. Todos nós vamos entender lá na antropologia que a fé é uma constituição do homem, a fé é natural. Todo homem tem a fé. E essa fé tem que ser desenvolvida, tem que ser acrescentada. Ao ele ouvir o Evangelho, ele acrescenta a fé, tornando uma fé salvífica, uma fé que crê no Filho unigênito. Ao ele estar em Cristo, ele precisa desenvolver a fé. Paulo fala de fé em fé, que nós temos que desenvolver. A fé vem pelo ouvir e ouvir a... Quantas coisas vocês nem imaginavam e a sua fé aumentou a partir do estudo, a partir de estudar a palavra? Então, porque a fé vem pelo ouvir. Você ouve e você vai ser trabalhado na mente. A tua mente vai administrar ali. E daí, se você viu que tem base bíblica, se você analisou, você vai lançar para o coração, vai ser essa semente vai ser lançada para o coração. E quando ela é lançada para o coração, dali ninguém tira. Então acrescentou um pouquinho mais de fé. Cada mensagem que você ouve, você guarda no seu coração, a tua fé vai acrescentando. Porque acrescentar a fé é uma responsabilidade nossa, não de Deus nos dá. É nós que temos que crer. Nós que temos que ir até Ele. Por isso que aquele texto não falou. Quando o Filho se manifestará, achará fé na terra, porque muitos, ao invés de desenvolver, estão regredindo, estão desacreditando, estão duvidando. E aqui, Jesus usa este exemplo aqui da figueira para mostrar um pouquinho mais da fé, um dos últimos milagres ali. Por que Jesus faz secar? Jesus sabia que não era tempo de figo, mas mesmo assim ele foi. Por que ele fez aquilo ali? Para mostrar para os discípulos que se eles de fato crerem, nada é impossível.
nada é impossível aos que creem. Pode falar. Como fica a fé e a prudência dos dias de hoje, diante de tantas violências? E ao contraste, né? É. Na verdade, a Bíblia fala que a gente tem que ser, acho que não sei se é simples, que usa lá como uma pomba e prudente como uma serpente, né? Realmente, a prudência é você vigiar, é o orar e vigiar. Por exemplo, se eu tô vendo um buraco ali, aí eu posso ter a prudência de desviar, mas eu falo, eu tenho fé que eu vou passar esse buraco. Então, eu posso cair, né? Pode ser que eu não caia, pode ser que a minha fé realmente, pode ser que eu caia. Então a prudência, né, o afastar-se da aparência do mal, o fugir da aparência do mal, o cuidado, o zelo, na verdade não se contrasta com a fé. Não se contrasta. Isso aí, a prudência é uma outra, como posso dizer, um outro atributo, uma outra característica. Se eu posso vigiar, cuidar, eu devo fazer. Se eu tenho essa condição. Se eu não tenho, aí eu oro a Deus, né? Oro, Deus, me livra de todo mal. Mas se eu tenho essa condição, eu devo sim cuidar, né? Devo cuidar. Porque a fé não contrasta a prudência. A fé também não contrasta a razão. Pelo contrário, né? A fé, ela é racional. A fé não é louca, não é vã. A fé é racional. Por eu ter fé que eu posso cair no buraco, eu vou desviar. Então a fé é racional. A única coisa que a fé contrasta, se opõe, é a vista. Deus não vai fazer aquilo que a gente pode fazer, né? Isso. A gente está conversando, acho que a palavra. Porque a Bíblia fala que quem anda por fé não anda por vista. Porque quem viu já não precisa de fé. Porque eu vi o irmão, eu sei que ele existe. Agora, se alguém me falar assim, ó, tem um irmão lá na igreja tal, que ele é uma bênção, né? Eu preciso ter fé na palavra que a pessoa está me dizendo. Mas depois que eu vi, foi minha fé. Depois que eu ver Cristo voltar e eu ver, estiver com Ele, não vou precisar mais de fé. Porque a fé foi dada, irmãos, a fé nos foi dada no lugar dos olhos da alma, que eu vou ensinar depois isso para os irmãos, que nós devemos andar com fé, porque nós não vimos, não observamos. Você pode ver lá no Heróis da Fé, quem que usou primeiro a fé não foi Adão, foi Abel. Porque Adão não creu na palavra de Deus, de não comer de fruto. Então, a fé só vai servir até o momento foi nos dado em lugar dos olhos da alma que está fechado em nós, só vai servir até o momento do encontro com Cristo. Depois não existirá. Por isso que diz lá, havendo fé, cessará. Ela não existirá, ela só é para esse momento. Então ela não contrasta com esses pontos aí. Mas pode falar. Quero concluir. Pode ir. Não, porque às vezes fico pensando, na palavra também diz, se Deus não guardar a casa, não vão viver sentinela, né? Então nada importa também se eu encher de grátis, se Deus não cuidar, não vai ser barreira para ninguém. Exato, e ali também tem aquela questão do Salmo, né? De mostrar a importância do quê? Da grandeza e do poder de Deus, né? Que não adianta nós nos cercarmos de tudo, e eles viviam isso, né? Porque eles tinham lá os inimigos deles, Jericó, por exemplo, uma cidade que jamais o povo que viveu no deserto iria vencer, uma cidade murada. Mas qual que era a prova ali? Que Deus não estava guardando, Deus estava com eles. Então em vão era tudo aquilo ali. Então se eu não confiar primeiro na proteção divina, na grandeza divina e só no que o meu dinheiro ele pode me fornecer de segurança, isso é em vão. Porque cada vez mais os bandidos estão especialistas aí, né? Teve uma entrevista que eu achei engraçado, né? Dando um parênteses aqui. Um repórter foi entrevistar um camarada, o repórter veio assim: olha, nos explica porque nós queremos saber como que você ultrapassou não sei quantas câmeras, eu acho que umas 5 câmeras, cerca elétrica, alarme, 2 cachorros e conseguiu entrar na residência. Aí o bandido falou: mas eu estudei para isso, não vou ficar aqui revelando o meu segredo, ensinando, eu tive que estudar, eu aprendi, eu me esforcei. O repórter ficou sem ação. Vai falar o quê? O camarada era especialista mesmo.
todo tipo de proteção e entra muito ali, ó. Tinha cachorro, tinha cerca elétrica, tinha alarme, tinha câmeras e não foi pego. Ele só quer que eu ensine ainda, quer que deu aula? Em cadeia nacional. Mas é exato, irmãos. Podendo cuidar, a gente tem que vigiar, né? A gente não pode tentar Deus também, né? Ah, Deus vai cuidar da minha casa, deixa tudo escancarado lá, né? Não é assim que funciona, né? Exatamente. E lembrar, só para encerrar esse ponto, e lembrar que nós, a Bíblia fala que o sol nasce para os justos e para os ímpios. Infelizmente pode acontecer com a gente, né? Nós espiritualizava tudo antes, né? Ele dizia, não, com crente nunca acontece, porque ouvíamos algum testemunho também, né? Que a pessoa falava o nome de Jesus e caía por terra ali, o inimigo. Mas isso aí pode ter casos específicos, né? Não pode ser que nem sempre funcione. Não que o nome de Jesus não tenha poder, é que não é o foco isso, aquilo ali. E nós somos fadados a doença, a assalto, infelizmente, a todo tipo de males enquanto estamos nessa vida, né? Não podemos criticar Deus por isso, né? Murmurar contra Deus por isso. O sol nasce para todos, né? E infelizmente, um dia pode acontecer conosco, que Deus nos livre, né? Mas às vezes pode acontecer, né? Como já aconteceu comigo, né? Com a minha esposa, no caso, essa questão de assalto, né? Então, temos que orar, né? Pedir que Jesus converta essas pessoas aí, que a justiça seja feita. Pode falar. Eu acho que pode mudar, porque eu estou aberto para mudança. Se a palavra entrar aqui, eu estou aberto. Eu imagino que as pessoas não têm fé. As pessoas não têm fé. Você fala, eu tenho fé. Pergunta para o cara que está caído no cabelo, pergunta para ele, Deus existe, Deus existe. Você não é fé para mim. Aí, eu vou na Bíblia e falar que a fé é um dom de Deus. Tá? Então Deus, ele acrescenta e ele dá fé. Agora, o texto diz, assim como diz as Escrituras, as coisas poderão fluir de mim, né? Mas como diz as Escrituras, mas de qualquer forma. Sim, sim. Agora, por isso que eu acho que ninguém tem fé. A fé é assim, ó, vamos colocar esse ponto aqui que falamos. A fé, É natural, né? ó, a fé é natural, todos os homens têm. Essa fé todo homem tem, porque isso até antropologicamente já está comprovado. O camarada pode viver lá na selvageria, mas ele cultua algo, ele tem um tipo de crença. Então a fé natural todos têm. Aí essa mesma fé, ela tem que se transformar, isso aqui é didático só, transformar na fé salvífica. Que é aquela fé que crê, aquela fé que se arrepende, se humilha, fé salvífica, né? Daí a Bíblia vai falar de fé como dom. Fé como dom é uma manifestação, para um momento que necessite de uma fé sobrenatural, aí vai se manifestar, porque ali está nos dons de manifestação essa fé. Então, é uma manifestação no momento que acontece, por exemplo, Maria, né? Maria teve que ter essa manifestação, teve que ter uma crença ali da onde ela não tinha. Porque o anjo chega para ela e diz, você vai ter um filho. Mas como pode ser isso? Eu não conheço o varão. Não se preocupe. Que o Espírito Santo te cobrirá. E ele vai dizer em 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então a fé como dom é uma manifestação sobrenatural. Que em alguns momentos nós que somos cheios do Espírito podemos manifestar, se o Espírito Santo achar necessário, ele manifesta na sua vida, diante de uma situação que você não vê saída, que não tem saída, mas a fé é tanta que você entende que Deus vai providenciar uma maneira de agir. Isso é uma manifestação, isso não está conosco sempre. Por isso que ali o capítulo 12 de Coríntios é dons de manifestações, não está direto em nós, nós não somos 100% e o tempo todo daquela forma, com essa fé sobrenatural. E essa fé salvífica aí é para salvação? É salvação, é aquela fé quando nós ouvimos a mensagem, o Evangelho, eu creio, porque a Bíblia fala que a graça, a salvação é pela graça, mediante a fé. Quando os homens perguntaram lá, o que precisamos fazer? Arrependam-se, que o arrependimento é o primeiro vestígio de fé,
e sejam batizados. Esse ser batizado nos tempos da igreja primitiva é crer, é a demonstração que eles criam em Cristo. Daí você vai ver lá em Hebreus 6, que é os rudimentos, 6 elementares doutrinas, 1 e 2, vai dizer assim: arrependimento das obras mortas e a fé em Deus, que é essa fé salvífica aqui. Pode falar, Laura. Eu acho que eu vivi essa fé do dom. Sim, é uma manifestação do Espírito. Quando minha filha ficou desenganada, ela teve leucemia, ela foi desenganada dela. O médico falou que ela não vai aguentar uma química, ela foi sem sangue nenhum, ela foi feito um ácido. Daí o médico falou assim: vocês têm alguma criança? Eu falei: sim. Meu Deus, não, eu tive tanta fé. Tipo assim, sabendo que ela estava quase morta, mas eu tive uma fé assim que não tinha onde ver. Envolveu, a manifestação, que muitas vezes é necessária, né? Para nós entendermos. Hoje eu não tenho isso mais. Por que a gente não tem? Porque realmente é um dom, esse dom não é nosso, irmãos. Ali o erro das pessoas é interpretar que o capítulo 12, as pessoas até dizem: eu tenho 7 dons, tenho 9 dons, 10 dons, 9 de mentir e 1 de enganar, né? Porque os dons não são nossos, é do Espírito, dons do Espírito que Ele manifesta a cada um como quer. Esse como quer sempre foi entendido como eu quero, que me ensinaram assim. E daí eu começava a pedir, né? Eu quero esse, porque está ali como quer, era assim que me ensinaram antigamente. Mas é como quer, como o Espírito Santo quer, para o proveito comum. Qual que é o objetivo? O objetivo não é eu me vangloriar, o objetivo é a edificação pode não ser de toda a igreja, mas pode ser de alguns membros, das pessoas da tua família ali que estavam em volta, da igreja também, por causa do testemunho. Então, fé como dom é uma manifestação, certo? Só o que você falou aí, então, se arrependam e sejam batizados, era atitude de fé. Por quê? O batismo nas águas, na igreja primitiva não era por mérito. Hoje é praticamente por mérito, né? A pessoa tem que provar se ela é boa. Você vê que nós se afastamos aqui, tem que passar pelos 3 meses de discipulado. No período bíblico não era meritório, era subsequente. Não, você já está nessa linha. Era subsequente, porque olha Filipe lá, Filipe pregando para o eunuco. O eunuco, ele pregou tão bem, tão completo, que deveria ser a nossa pregação, né? Ele pregou tão completo que o eunuco viu um pouquinho de água, nem se preocupou se era limpa, se não era. Ele, veja um pouquinho de água, o que me pede de me batizar? O que ele perguntou? Se você crê no Filho, que Jesus é o Filho de Deus, nada. Então, o batismo era a maneira que eles provavam que eles entravam na comunidade, que eles estavam com fé, que eles tinham fé, né? É claro que hoje nós temos uma organização, por isso que mudou um pouquinho. Temos uma organização que tem membros desde a infância ali, que estão na igreja. Então, não é de todo errado essa mudança, né? Mas nada impede de alguém se converter verdadeiramente, o pastor querer batizar na mesma hora, amanhã, depois, nada impede. A Bíblia mostrava isso. Mas também não impede de fazer como as igrejas optam hoje por fazer. Mas é só para entender que na Bíblia batizavam na hora ali. Por imersão, às vezes, por aspersão, talvez às vezes, né? Porque batismo quer dizer lavagem, quer dizer imersão, quer dizer aspersão. Nós usamos o imersão porque o imersão tem o sentido mais completo do símbolo. Nós somos imergidos em Cristo, somos imergidos no Espírito, somos imergidos no Pai. Então, por isso que nós usamos esse ponto aí. Mas se você ler a Bíblia, você vê que os que estavam com Moisés foram batizados a pé enxuto. Eles não atravessaram o mar a pé enxuto? E lá no capítulo 10 de Coríntios, 1 Coríntios 10, vai dizer que eles foram batizados em Moisés, ao atravessar o mar. E depois o povo da nova geração, eles foram batizados só por estar debaixo da nuvem, e não chovia. Só por estar onde tem água, já foram batizados. A minha mãe tinha medo de batizar, medo de morrer. Aí o pastor dela falou: não, Júlia, eu batizo você na canequinha. Sim, porque é o símbolo, né? O batismo não salva mesmo? O batismo nas águas, ele é simbólico. E antigamente nos apavoravam a mente, né? Diziam para nós: depois de você batizar vai piorar o negócio. Não falava assim? Em vez de melhorar, piora. Aí tinha gente que tinha medo, né? Causava aquele misticismo. Mas na verdade o batismo nas águas é só um símbolo de um batismo maior.
Qual que é o batismo maior? O batismo no corpo de Cristo. Eu vou evidenciar para a comunidade que eu estou no corpo de Cristo. Eu vou confessar publicamente, porque a Bíblia fala que nós devemos confessar Cristo publicamente. Aquele que se envergonhar diante dos homens, ele se envergonhará diante do Pai. Então eu tenho que confessar, fazer essa confissão pública. E o batismo, no período bíblico, é a maneira que eles faziam essa confissão. E tinha que ser pleno, como Jesus ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tinha que passar pelo novo nascimento. Por que eu digo isso? Porque você vai ler em Lucas também. Lucas não, né? Em Atos. Atos nós vamos trabalhar, daí eu explico essa questão de batismo melhor. Tem a fé como fruto. Uma virtude do fruto, não tem lá? E a fé como fruto do fruto está relacionado à tua vida, teu modo de viver. O que está ligado à fé no modo de viver? Fidelidade. Então observa, essa fé aqui, natural, ela transformando-se em salvífica, a partir daqui ela tem que desenvolver. Por quê? Paulo ensina que é de fé em fé. E como que eu desenvolvo? A partir de ouvir a palavra, ouvir, aprender, eu vou acrescentando, né? Daí o dom, você já sabe que é uma manifestação, o fruto você sabe que é uma virtude. É uma virtude que eu tenho que ter. Então, isso aqui é só didatizando, tá? A palavra é a mesma, usada para todos, não tem palavra diferente no grego lá, é pistes, fé é pistes, que é crer, certo? Daí fala que tem que ter uma fé do demônio, né? Tem fé do demônio? Qual que é a fé do demônio? Diz lá, você tem fé de saber que Deus existe? Pois bem, até o diabo tem essa fé, tem Tiago. Eles têm essa fé. Que é aquilo que o irmão falou lá, essa fé que as pessoas têm comum aí, eu sei que Deus existe, o diabo também sabe. Essa fé o diabo tem também. Porque ele sabe que ainda ele estremece. Os homens aí não estremecem, né? Ele estremece diante de Deus. Porque ele sabe que Deus existe. Ele que plantou a mentira da inexistência de Deus. Ele sabe que Deus existe. Tá certo? Então que a nossa fé venha a ser desenvolvida, né? Para que se torne um fruto na nossa vida. Digno de arrependimento, né? Produzir fruto digno de arrependimento. Irmãos, capítulo 13, 35, olha lá, nós vamos ficar em Marcos, viu? Eu não consigo dar Marcos e Lucas juntos, não sei porquê. Já é umas 3, 4 classes que só fico em Marcos. É que nós interrompemos. Não é, pior que não, eu só fico em Marcos mesmo. Eu já de muito tempo, acho que desde o primeiro livro, desde a primeira vez que eu lecionei esse aqui, eu já falei no início, né? Eu falei, talvez estude só Marcos hoje. Ó, 3,35, depois João, Lucas e João consigo junto. Ó, 3,35, vigiai, pois, não sabeis quando o Senhor da casa virá, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Por que eu li esse versículo? Porque aqui fala as 4 vigílias romanas. Os judeus contavam 3 vigílias, os romanos contavam 4 vigílias. Como que eram as vigílias? A partir das 6 horas da noite, 13h35. A partir das 18 horas, das 18 às 21, 3 horas, são 4 vigílias e 3 horas para dar toda a noite, né? Essa daí, como começava no finzinho da tarde, é conhecida como a vigília da tarde, porque é pelo começo. Se a tarde, então se a tarde que ele está falando assim, não sabe se o Senhor virá entre as 18 ou as 21 horas. A vigília da meia-noite é das 21 às meia-noite, sempre na hora que acaba, né? A meia-noite acabava essa vigília, por isso é chamada de meia-noite. Se ao cantar do galo, meia-noite às 3, ao momento que os galos mais cantavam. Aí por que eu li isso aqui? Porque tem um ponto interessante aqui. Em Jerusalém provavelmente não existia galinha, não tinha galos e galinhas porque era um animal impuro, faz sujeira por todo lugar, e animal impuro não vivia em Jerusalém. E Jesus falou para Pedro que antes que o galo cante 3 vezes, né? Ele negaria, antes que o galo cante, ele negaria 3 vezes. Não é? Que galo é esse? Não, onde surgiu esse galo? Então tem um posicionamento que diz que não era galo literalmente. Sim, Jesus estava falando desta vigília. Se isto
é real, se essa visão é real, que é muito provável, principalmente em épocas festivas, a trombeta, porque de turno, cada turno, os romanos tocavam trombeta. E na virada do turno, em épocas festivas, eles trocavam a trombeta mais de uma vez, 2 ou 3 vezes. Então, cada vigília havia essa troca. Então, esse cantar de galo que Jesus está falando é que a negação de Pedro seria entre esse horário e antes que houvesse a troca do turno, antes das trombetas. Se esta visão é verdadeira, então, quando Pedro nega a terceira vez, porque ele está ali, ele está negando, mas não está dando a importância, né, para o negar. Aí, na terceira vez que Pedro nega, próximo das 3 horas, né, então, entre a meia-noite e as 3 horas, teve aquelas 3 perguntas, se ele era um dos discípulos. Próximo às 3 horas, ele nega a terceira vez e a trombeta toca. Aí ele cai em si, né? E ainda Lucas vai relatar que Jesus olha para ele, né? Tem um momento que Jesus olha para ele, e daí que ele cai em si. Então, pode ser, irmãos, há uma grande probabilidade desse cantar do galo ser essas horas, certo? Entre esses horários, entre essa vigília, que seria a terceira vigília. Mas se não tinha galinha agora, como é que vai? É bem provável. Então, cogita-se isso, né, que não existia em Jerusalém. Foi a trombeta então que imitou? Foi a trombeta que tocou. O cantar do galo é a terceira vigília. E tem base bíblica, que é aqui, olha. Se é o cantar do galo. Ou pela manhã. Pela manhã é a vigília das 3 às 6 da manhã. Daí encerra o período que conta-se por vigília e começa a contar por hora. Primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta, quinta, 12 horas também é contado assim. Aí vamos ver a contagem de horas agora aqui, lá no capítulo 15, que vai falar da crucificação de Jesus. 15 e 24. 15 e 24. E quando já o tinham crucificado, repartiram entre si suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber o que ficaria com cada um. E era a hora terceira. Então, hora terceira, 6, 7, 8, 9. Das 6 às 7, primeira hora, das 7 às 8, a segunda hora, das 8 às 9, terceira hora. Então, terceira hora, 9 horas, tá? Era esse horário, essa terceira hora aí. Certo? 9 horas que o... Por quê, irmãos? Dizem que Jesus foi crucificado ao meio-dia, meio-dia às 3. Não, foi 9 horas a crucificação de Cristo, terceira hora do dia. Na verdade é 7, né? 7 primeira, 8, 9, né? Porque às 6 encerrava a vigília. Daí contava a primeira hora a partir do momento que dava 1 hora, né? Então 7 horas, 8 horas, 9 horas. Eu contei do jeito que a gente conta, mas não é assim não. Então às 9 horas crucificaram. Ao meio-dia vai acontecer outra coisa. Você continua lendo ali, ele está na cruz, crucificado às 9, bem cedo. Daí olha o 33. E chegada a sexta hora, se 9 é a terceira hora, a sexta hora é 12 horas. Meio-dia, né? Meio-dia. Chegada a sexta hora, o que houve? Houve trevas sobre toda a face da terra até a hora nona. Conta mais 3 aí, né? Que horas? Das 12 às? 1 hora. Às 3. Às 10. Confunde, né? Às 3, 15. Então, do meio-dia às 15 horas, houve trevas. Houve trevas. E daí, lá em Poéticos, nós passamos por Poéticos já? Não, né? Lá no Poéticos eu vou mostrar o que aconteceu para vocês no mundo espiritual. Aqui não vai dar tempo agora. Posso mostrar alguma coisinha aqui, mas não vai dar tempo. 15 horas, houve trevas. Das 15 até próximo às 18, Jesus vai falar aquelas palavras. Jesus ainda está vivo, só houve treva. Ele vai morrer próximo das 18 horas, que ele vai entregar o seu espírito e morrer. Aí é aquela correria. Por quê? Por isso que Jesus falou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. No original, no sentido aramaico lá, quer dizer, Senhor, por que me deixaste para o sábado? Por quê? Se desse 18 horas, ninguém mais poderia fazer nada. Que era o grande sábado.
Ninguém poderia fazer nada. Jesus ia ficar até o domingo na cruz. Então foi uma correria, irmãos. Nicodemos vai para um lado procurar, com outros discípulos, vão procurar ali cabra, pé de cabra, cordas para tirar Jesus. Como que é o nome daquele que Jesus ficou no sepulcro? Arimateia vai pedir para Pilatos, e é interessante quando ele vai pedir para Pilatos. Pilatos se espantou que Jesus já estava morto, porque a crucificação, irmãos, era uma das piores, ou se não a pior tortura de Roma. Por quê? A crucificação era um sofrimento para 40 dias. 40 dias, a pessoa morria desidratada, a pessoa morria por causa do sol, morria por tempo. E Jesus foi crucificado no mesmo dia e morreu no mesmo dia. Então a crucificação, eles crucificavam homens, normal, como a gente vê, a crucificação com as costas, e crucificavam mulheres também. Mulheres eram crucificadas ao contrário, um rosto para a cruz, mas também havia crucificação de mulheres. E eles deixavam dias, eles morriam desidratados, queimados pelo sol, por fome, pelo sofrimento. Só que Jesus, ele morreu no mesmo dia porque ele entregou-se à morte. A morte não conseguiu pegar ele se entregou. Ele pediu ao Pai, ele entregou o Pai ao seu Espírito. Aí por ele morrer, e pelo fato olha a lógica, pelo fato de a crucificação durar dias, e começou aquele grande terremoto, o que fizeram? Quebraram, como eles tinham que sair dali, não poderia ficar vigia, né? Geralmente ficava vigia para que ninguém roubasse o corpo, né? Para que ninguém ajudasse o réu. Então o que aconteceu? Mandaram quebrar as pernas daqueles que estavam crucificados. E quando foram quebrar as pernas de Jesus, já viram que Jesus estava morto. E ao invés de quebrar os seus ossos, que já era uma profecia, cravaram uma lança ao seu lado, né? Verteu água e sangue, mostrando as duas naturezas da igreja, né? Água divina, sangue humana, né? Nossa natureza, né? É divina e humana. Então, para vocês observarem como que era o processo da crucificação. A crucificação era praticada pelos romanos, só que era uma arte aprendida por outros, né? Na verdade, muito antiga, e que os romanos utilizaram muito. E ela durava dias ali, na cruz, o réu. Não morria na mesma hora, no mesmo dia. Certo? Você vai ver, acho que aqui mesmo você vai ver. Que eles correram buscar. Olha lá, 43. Veio José de Arimateia, ilustre conselheiro, membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Ousadamente entrou diante de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou que já estivesse morto, porque não era comum a morte no mesmo dia, certo? Aí no 16, quando Jesus ressuscita, ele vai contar mais um segredo aqui do reino. Nós vamos fechar aqui, que é o 16:15, né? Que a gente lê: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Muito importante aqui, quem crê e for batizado. Esse batismo aqui é o batismo simbólico nas águas, provando o batismo do corpo de Cristo. Mas tá, e quem não puder se batizar? Por isso que a Bíblia fala: quem não crer está condenado. Porque quem crer e não tiver condição de se batizar, ele vai passar pelo batismo literal, e já foi batizado no corpo de Cristo, porque ao eu crer, o Espírito Santo já me imerge no corpo de Cristo. Por exemplo, o ladrão na cruz, né? Não é ladrão da cruz, né? Ele não roubou a cruz. O ladrão na cruz, que creu em Cristo, ele foi batizado ou não? Não. Ah, ele foi batizado em água. Ele foi batizado sem água, né? Ele passou pelo batismo literal, que é a morte, né? Ele morreu crendo ali, né? Morreu, passou pela morte. Então a morte é o batismo literal. Como Jesus orou por nós, glória a Deus por isso, nós não precisamos morrer. Senão, deveria acontecer com a gente como aconteceu com o ladrão: crer e morrer, como está acontecendo com muitos lá no Oriente, que creem e morrem, passam pelo batismo literal. Era isso que era para acontecer com a gente.
Só que Jesus orou por nós, né? Glória a Deus, né? Jesus disse: Pai, não quero que o tires do mundo, mas que o livres de todo mal. Por causa disso, você não morre, você não morreu. Você está firme aqui. E por que Jesus pediu isso? Porque a fé, daí entra a fé aqui, e o batismo com o qual eu ia ser batizado, ele tipifica o batismo de Cristo. Ele aponta pela morte e ressurreição de Cristo. Por isso que Colossenses diz: em Cristo, com a morte de Cristo, nós somos batizados, e com a ressurreição nós somos levantados. Então o batismo nas águas é isso: eu morro para o mundo e ressuscito para Deus. E a morte dele foi a literal. Por isso que eu tenho que ter fé na sua morte, para que eu tenha vida, para que eu tenha vida. Então a morte dele vale, né? É a que vale. Já na grande tribulação vai mudar, né? Além da pessoa crer, ela vai ter que passar pela morte. Mas o seu sangue não salva. Porque o sangue que salva é o sangue de Jesus. O sangue só é derramado para testemunho. Como nós não precisamos derramar, nós não precisamos derramar o sangue por testemunho, porque o sangue que está por testemunho no tempo da graça é o sangue de Jesus. Por isso que só preciso crer nesse sangue que me lavou, né? Oh glória, a graça é maravilhosa, né? A graça é maravilhosa. Daí ele diz assim ainda, ó: esses sinais são os seguirão os que creem. Ó, em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano, porão as mãos sobre o enfermo e serão curados. Olha só que interessante, aqui é um desenvolvimento. Primeira coisa que a gente tem que fazer é expulsar os demônios. A gente vai orar por alguém, você precisa falar assim: sai demônio da vida dessa pessoa. Não precisa assim, né? Assim você está sendo inconveniente. Você tem que orar: Senhor, repreende todo espírito maligno que pode estar agindo. Você não precisa dizer: demônio, sai dela. Se é assim, imagina, você é convidado para orar na casa da pessoa e começa a orar assim, né? A pessoa: mas eu não tenho demônio. Ela vai achar isso, às vezes pode ter, mas ela vai achar que não tem, né? Então tem que ser sábio na oração, né? Então tem que expulsar, porque muitas coisas é por conta da opressão maligna. Muitas doenças, então expulsa o demônio. Aí se fala nova língua, tem essa questão aí de uma promessa. E também tem o sentido de conversão, né? Da pessoa estar convertida. Pegar serpentes, né? O pegar a serpente é aquilo que... o pegar a serpente aqui, Jesus está falando que a ação do inimigo, ela não mais nos prejudicará. Então o que é pegar a serpente? É você ter autoridade para expulsar, para pisar Satanás. O que me dá autoridade? A vida em Cristo, a vida do Evangelho, a vida da palavra me dá essa autoridade. Isso é pegar em serpente. Quando eu estou vivendo pela palavra, eu não temo a nada, não preciso temer a nada, porque nenhum mal me atinge. A Bíblia fala que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aí beberá algum mortífero, não fará dano. A fundação imporão, né? Olha só, as coisas mortíferas, né? Quando a pessoa vive em Cristo mesmo, as coisas mortíferas, isso tem testemunhos também reais, né? De pessoas que foram enganadas e o veneno não teve efeito. Mas esse beber mortíferas aqui tem também, pode ter sentido tipológico aí, de que nada vai fazer dano em você, como Jesus disse, né? Que vos dou autoridade e poder para pisar em serpentes, escorpiões, e nada vos fará dano. E imporão as mãos para os enfermos. Geralmente nós queremos impor a mão e já expulsar a enfermidade, né? Sendo que nós temos às vezes que expulsar os demônios que estão trazendo enfermidades, né? Então expulsar a enfermidade é o último estágio que a gente deve fazer. Então a gente tem que uma sequência ali, bem interessante, que nós temos que aplicar, né? Temos que às vezes, se a gente ora para a pessoa aqui, mas os demônios não são expulsos, o mesmo demônio, a pessoa não vive em Cristo, as mesmas enfermidades ela vai estar suscetível, às vezes, porque o demônio vai voltar a atormentar. Porque a maioria das enfermidades tem cunho espiritual, né? É muito importante, nós vamos conhecer lá em antropologia. Tem enfermidades de cunho espiritual, tem que ser tratado com jejum e oração. Tem enfermidade de cunho da alma, né, na área da alma, tem que ser tratado por psicólogos, né, psiquiatras às vezes, e principalmente pelo maior psicólogo e conselheiro que existe, que é o Espírito Santo, né? Não podemos esquecer dele.
mas às vezes tem que recorrer a um profissional. E tem enfermidades que é no corpo, no físico, daí o paracetamol, né? A neosaldina, alguma coisa cura. Então tem esses 3 estágios, que tem remédio para os 3. Aí a pessoa, não vou tomar. E muitos dizem, antes a gente orava para Jesus por causa de uma dor de cabeça, hoje a gente toma um remédio. Claro, antes a gente não tinha acesso a isso, hoje tem. Então vamos usar se temos acesso, não. E se faz o efeito para o corpo. Agora tem coisa que não é no corpo, é na alma, é no espírito. Aí tem que buscar outros remédios. A medicina não vai curar. Quando na palavra lá que a gente expulsa o demônio, né? Daí o demônio vai, né, na pessoa, depois anda por várias áreas, depois volta a casa de dali. A gente entende, que uma pessoa, né, ruim, ele faz o certo. E a pessoa vai lá, expulsa, então a casa já está limpa, mas aí, como ele não aceitou Jesus só na hora, volta. Esse texto nós lemos errado, eles e pregamos errado. Mas ele está aprendendo assim. É o que eu falei ali. Esse texto ele não está falando de alguém que foi expulso do demônio. Esse texto que a irmã citou, vamos ver se meu olho encontra aqui. É um demônio que sai da pessoa. Esse sai, olha lá, 11:24. Olha lá. Quando o espírito, Lucas, o espírito imundo sai da pessoa, anda por lugares sem água, buscando repouso, e não encontrando diz, voltarei para a minha casa. Veja que a casa é dele. Então essa pessoa nunca se converteu, é ele que decidiu sair e procurar uma casa melhor, né? Apartamento, o mais amplo, algo que ele pudesse agir de forma diferente, né? Então ele sai, e regressando encontra varrida e adornada. Por quê? Porque essa casa aqui varrida adornada, não necessariamente ela foi um crente, uma hora ela se converteu, pode ser também, mas ela simplesmente está assim porque não tem nenhum habitante, está vazia, né? Então ela está limpa. Quando o demônio sai, uma pessoa em sã consciência, ela não tem certas atitudes aí, de se drogar, em sã consciência não tem, então ela fica limpa, ela fica varrida, a casa está perfeita. Ela vai fazer ela se meter nessa sujeira porque o diabo leva ela para essa sujeira. Lá então, como a casa está lá adornada, limpa, porque uma pessoa em sã consciência ela não faz essas atitudes, não tem essa atitude, então vai e leva outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando se estabelece e o último do estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Nós sempre aplicamos a pessoa que é desviada, mas aqui não diz. Aqui não diz. É por isso que tem que conhecer esse ponto aqui, ó, que eu mostrei para os irmãos, que é o que uma vez ele aqui, que ele foi expulso, encontrou um crente cheio do Espírito Santo, levei para o abismo e não volta mais. Então esse aqui do que Jesus está falando, ele decidiu sair. Quando um demônio sai, ele anda por lugares áridos. Então é diferente de uma expulsão, de um demônio ser expulso. Então às vezes o demônio sai da pessoa, porque ali não está rendendo para eles. Só que eles não encontram às vezes uma casa melhor. O que eles fazem? Deixa eu levar mais outros aí para ver se amplia a possibilidade de a gente estragar mais, de a gente operar mais. Por isso que o estado fica pior. E daí você pode comparar aquelas pessoas, vamos dizer assim, a pessoa entra na casa de recuperação, aí depois ela sai e parece que ficou pior. Porque às vezes o demônio veio de forma tão com outros ali, e que daí às vezes ela tem uma recaída, e a recaída não vai ficar só em usar droga, agora ela vai assaltar, agora ela vai roubar, talvez ela vai matar. Então assim que o diabo começa trabalha, né, para que os seus projetos sejam cumpridos. É importante a leitura da palavra justamente por isso, porque nos ensinaram errado isso aí também, né? Nos ensinaram dessa forma. Eu entendo a pergunta da irmã. Até uma vez um irmão, sempre quando eu falo sobre isso, me questionam esse versículo também, né? Porque a ideia dele é que alguém foi expulso. Não fala. A pessoa já fala assim, é melhor nem expulsar, porque ele está com expulsão muito, né? Não, então. Já é outra interpretação que fazem, né? Pode ser. Não vamos nem expulsar, deixa quieto. Deixa com um mesmo, tá melhor. Irmão, Deus abençoe, mas é assim mesmo. O verdadeiro conhecimento da palavra nos orienta esses pontos aí, né? Que não nos ensinam, né? E uma ótima semana.